Olá, eu sou Eliude e esta é a leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Hoje leremos o capítulo 23, Dias Terríveis e Maravilhosos Virão. Segundo Brigham Young, o profeta mórmon que sucedeu Joseph Smith após sua morte, o mundo está embriagado, mas sua embriaguez não é de vinho nem de bebida forte. E nosso país, os Estados Unidos da América, é o mais bêbado de todos. As pessoas enganam-se e se embriagam do fanatismo partidário e tornam-se orgulhosas, entorpecidas e insensíveis, encaminhando-se rapidamente para a destruição. Jamais houve uma época, durante as inúmeras gerações desde que a verdadeira Igreja de Cristo foi destruída, em que se requereu tanta fé e energia de homens e mulheres dignos. Uma época em que eles necessitassem tanto da habilidade, sabedoria e poder do Todo-Poderoso do que a época atual. Jamais houve tal necessidade, jamais houve uma época em que os poderes constituídos da terra e do inferno estiveram tão amargamente enfurecidos e encolerizados contra Deus e contra aquilo que há de bom sobre a terra do que na época atual. Quando o espírito de perseguição, de ódio, de ira e de ressentimento contra este povo deixar de existir no mundo, será a época em que este povo terá apostatado e se unido aos iníquos. Não antes disso, e eu oro para que isto jamais aconteça. Segundo ele, estes últimos dias seriam paradoxalmente terríveis e maravilhosos. A grande cidade seria uma nação que exploraria recursos e pessoas em suas próprias fronteiras e em nações distantes, e que enriqueceria às custas dessa exploração. No entanto, permitiria que a habilidade, a sabedoria e as próprias tecnologias do Altíssimo se tornassem acessíveis aos homens de toda a terra. Afinal, o fruto da transgressão é o conhecimento, e povos de toda a terra copiaram seu estilo de vida, ao mesmo tempo terrível e maravilhoso. Um punhado de poderosos causa grande desequilíbrio na terra por causa de sua ganância e orgulho, podendo até mesmo levar a humanidade a um estado de crise generalizada que eclodirá em conflitos globais e destruição. Financiada por esta mesma elite, a grande cidade que propaga este cenário de desigualdade e injustiça social pelo mundo promove avanços tecnológicos e um cenário de lazer e conforto jamais experimentados pela humanidade, tornando-se e alimentando o sonho de consumo de todas as demais nações. Entre os séculos 17 e 18, o consumo havia se tornado o elemento central na vida da aristocracia. O discurso político e as próprias práticas sociais refletiam esta nova filosofia existencial. Tabaco, café, açúcar, chá, algodão, tecidos, metais preciosos, pérolas e especiarias impulsionavam o mercado internacional e acabaram por desempenhar um importante papel no surgimento de um novo modelo de sociedade cujo sucesso era determinado pelo consumo. Com o avanço da Revolução Industrial e do liberalismo econômico, a sociedade de consumo atingiu seu apogeu no século XX. As novas invenções, como os meios de transporte automotivos, motocicletas, carros, trens, transatlânticos, aviões e helicópteros, os meios de comunicação de massa como rádio, televisão, imprensa e internet, e o desenvolvimento de técnicas modernas de propaganda e marketing baseadas na persuasão, fizeram de nossa sociedade um grande mercado. Todos nos tornamos clientes potenciais de produtos que tentam se superar a cada estação e que nos seduzem a ponto de os considerarmos imprescindíveis hoje, ainda que completamente descartáveis amanhã. Uma tendência que se infiltrou de tal modo em nosso cotidiano que afetou até mesmo a maneira como nos relacionamos uns com os outros, tornando-nos igualmente consumíveis e descartáveis. Entramos no século XXI com um senso de urgência e efemeridade nunca antes vistos. As novas ciências apontam um mundo de possibilidades infinitas onde homens poderão brincar de deuses no playground de seus sofisticados laboratórios ou computadores pessoais, comunicando-se através da língua dos anjos. Os complexos algoritmos que lhes permitem compreender o que antes era inconcebível, combinando tecnologia quântica, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e novas invenções ou teorias baseadas na ciência cognitiva, estamos a um passo de criarmos um novo homem, livre de doenças, livre da morte, livre das imperfeições e incapacidades que nos limitam, o homem milenar, conforme descrito por João em sua revelação. E eu vi um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente que é Satanás, o diabo, e o amarrou
por 1000 anos. E ele o lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, eu vi descer dos céus vinda de Deus, tendo sido preparada como se fosse uma noiva, pois fora adornada para o seu esposo. E ouvi uma voz forte que vinha do céu dizendo: contemplem o tabernáculo de Deus que está entre os homens, e ele habitará com eles serão seus povos, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará cada lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Nada disso mais haverá, pois as coisas como eram terão passado. O homem milenar, segundo João, não terá depressão, não adoecerá, não morrerá, não cometerá erros nem injustiça. Mas como ele chegará a essa condição? Certamente ele não se tornará assim num passe de mágica. Ele será um produto de melhorias que o homem contemporâneo aprenderá a fazer na própria raça humana, com a ajuda de uma inteligência artificial por ele mesmo desenvolvida, à medida que sua mente se abrir para compreender as tecnologias dominadas pelos deuses e os algoritmos dominados pelos anjos. Sua ética e justiça exemplares serão resultado de uma reação natural de repulsa aos efeitos destrutivos e desastrosos da grande corrupção e injustiça que precederam os homens de seu tempo. Enquanto os líderes da velha política seguirão com seus esquemas de corrupção, motivados por uma sede irresponsável de crescimento e poder, devastando nações, cerceando os direitos individuais e promovendo o caos social como consequência direta de suas decisões tendenciosas, líderes de uma nova política surgirão apresentando uma maneira mais elevada de liderança. Suas ações ecológicas respeitarão os recursos naturais e os direitos humanos e serão norteadas por princípios de equidade e justiça. A sinagoga de Satanás, que é o modo tóxico como instituições religiosas, corporativas e governamentais enxergam o crescimento das nações atualmente, seguirá pregando uma justiça parcial que privilegia a propriedade privada em detrimento das necessidades do indivíduo, garantindo vantagens aos mais ricos e poderosos e incentivando a prosperidade financeira como meio de se alcançar os benefícios dessa justiça. Ela seguirá condenando à prisão e à morte aqueles que ela considera serem perturbadores da paz, seja porque tais pessoas se levantam em defesa dos direitos dos que são explorados por tais instituições, ou porque eles expõem o discurso de ódio, a falsa moralidade e o preconceito promovido pelos líderes de tais instituições com o intuito de aumentarem o fosso entre pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes cores, credos e orientações. Ao passo que a Igreja do Cordeiro, que é uma ótica mais empática de enxergar o próximo, permitindo que instituições religiosas, corporativas e governamentais aprendam a se livrar de seus próprios espinhos, pregará uma justiça ponderada, que corrigirá equívocos históricos, beneficiando aqueles que foram outrora marginalizados e excluídos, explorados e humilhados. Ela garantirá aos índios a posse da terra, que sempre foi sua por direito, ainda que isso interfira nos interesses de poderosas mineradoras e da indústria farmacêutica. Garantirá terras férteis aos miseráveis, a fim de que possam produzir em abundância para saciar a sua fome e compartilhar o excedente com seus irmãos, ainda que isso vá de encontro aos interesses de herdeiros de grandes propriedades improdutivas. Oferecerá a todos uma renda básica que permitirá que ninguém deixe de participar ativamente da vida em sociedade. Garantirá que religiosos tenham o direito de adorar a quem quiserem, desde que não sejam manipulados por discursos oportunistas de estelionatários da fé, cuja influência perderá força à medida que a população mais carente ganhar conhecimento e condições dignas de existência, e garantirá às minorias o livre exercício de seus direitos, a fim de que todos sejam respeitados e tratados como iguais perante a lei. A hipocrisia é alimentada pela ignorância. À medida que o conhecimento se torna acessível, ela perde espaço na sociedade. E nesse sentido, garantir que os mais vulneráveis tenham acesso a tal conhecimento é o que permitirá que essa sociedade, embora utópica, seja possível.
Mas não podemos querer empurrar-lhes tal conhecimento goela abaixo quando eles têm prioridades ainda mais urgentes como alimentação, vestimenta, moradia, saúde e ocupação. Por isso, garantir uma renda básica universal que permita que os mais vulneráveis possam ter condições de saírem do poço da miséria talvez seja o primeiro passo para tirarmos o homem de uma pobreza que não se manifesta somente na esfera financeira em sua vida. Precisamos construir uma nova sociedade, em que os que choram por causa do desrespeito a que são expostos devido à sua cor, gênero, orientação ou falta de oportunidade serão consolados, e toda a dor a que foram expostos será de algum modo compensada, pois aos membros mais desonrados do corpo será dada maior honra. Os que são humilhados pela falta de oportunidades herdarão a terra para que produzam e alimentem aqueles que os humilharam. Os que são prejudicados pela justiça falha dos homens serão recompensados de acordo com uma justiça mais perfeita. E aqueles que se despem do preconceito e abraçam a todos a despeito de suas diferenças serão reconhecidos a despeito de suas imperfeições. Os que amam com aquele amor que é conhecimento e compreensão e agem de uma forma que lhes permite melhorar a vida de todos ao seu redor simplesmente pelo prazer de vê-los felizes, estes são os que devem ocupar os espaços de poder. E aqueles que levantam suas vozes expondo os horrores da guerra a fim de convencerem os homens de que há uma forma mais elevada de resolverem suas disputas, estes serão contados entre os mediadores, os diplomatas que promoverão a paz entre as nações. E aqueles que hoje são considerados os perturbadores da paz, por levantarem suas vozes em favor das minorias necessitadas ou injustiçadas, estes serão reconhecidos por terem visto quem era diferente deles com os olhos do coração. Do mesmo modo, todos aqueles que não curvam a cabeça diante da perseguição, nem deixam de lado os seus princípios diante das críticas de terceiros, encontrarão alegria por promoverem um mundo sem preconceito. Este cenário utópico de uma sociedade livre de preconceitos, justa e inclusiva, foi idealizado por Cristo, quando fez o seu famoso Sermão da Montanha. Na sociedade ideal descrita por ele, todos participam ativamente de suas instituições, sendo respeitados e recompensados à altura de sua contribuição. Muita gente vê no Sermão da Montanha sinais de um manifesto comunista ou socialista, de um revolucionário que se opôs aos poderes constituídos de seu tempo e às injustiças causadas por aquele regime. O fato é que Cristo não era esquerdista, nem socialista, nem comunista, ele também não era de direita, nem capitalista, nem defendia o liberalismo econômico. Todos os seus seguidores o chamavam de rei dos judeus, mas Cristo não acreditava na monarquia dos homens, nem defendia a república, nem tampouco a democracia ou tirania. O regime que ele pregava era o reino dos céus, ou em outras palavras, um regime político vivido em um outro planeta e desenvolvido por pessoas mais evoluídas que nós. Embora ele tenha declarado em diferentes situações que dificilmente os ricos de seu tempo entrariam no reino dos céus, ele não era contra a riqueza. Ele apenas se opunha ao fato de que a riqueza se concentrasse nas mãos de uns poucos, enquanto a grande maioria padecesse na miséria. Ele não era contra o progresso, ele era contra a injustiça social. Quando ele foi criticado por um de seus discípulos por estar usando um perfume caro, quando poderia vendê-lo e com o dinheiro aplacar a fome de alguns dos pobres que o seguiam, ele repreendeu seu discípulo tentando explicar que não era com esmolas que os homens resolveriam o problema da pobreza. A grande maioria de seus seguidores esperava que ele organizasse um exército e, com o apoio de tal exército, destituísse os poderosos de suas posições de poder e restaurasse o governo daquele povo, libertando-os dos domínios do Império Romano. O medo de que ele fizesse algo do gênero foi também o que motivou os líderes da época a conspirarem contra sua vida e liberdade. Mas, para a decepção de seus seguidores, quando teve a chance de se levantar contra César, ele disse ao povo que pagasse os seus impostos e os seus dízimos sem reclamar, pois se houvesse injustiça e corrupção, que ela não partisse deles. Jesus não tinha vindo para resolver os problemas políticos de seu tempo. Ele não pretendia obrigar os poderosos a agirem com equidade e empatia. Embora criticasse acidamente os líderes religiosos daquela época,
ele também não os forçava a acreditar em sua mensagem, ainda que tivesse consciência do poder de transformação social imbuído em suas palavras e do quanto elas influenciariam no estabelecimento de uma sociedade justa e igualitária, caso os homens dessem ouvidos ao seu discurso em favor das minorias oprimidas e daqueles que fossem maltratados, explorados e excluídos do convívio social. Na América pré-colombiana, um povo deu ouvidos aos seus ensinamentos e viveu em paz por 200 anos. E então aconteceu que o povo de Nef se fortaleceu e multiplicou-se com grande rapidez, tornando-se um povo muito formoso e agradável. E casavam-se e davam-se em casamento, e eram abençoados segundo a multidão das promessas que o Senhor lhes fizera. E já não se guiavam pelos ritos e ordenanças da lei de Moisés, mas observavam os mandamentos que haviam recebido do seu Senhor e seu Deus, continuando a jejuar e a orar e a reunir-se a miúde, para orar e ouvir a palavra do Senhor. E aconteceu que não havia contendas na terra em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Não havia ladrões, nem assassinos, nem havia lamanitas, nem qualquer espécie de itas, mas eram os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. Este mesmo tipo de sociedade pode ser criado hoje se todos derem ouvidos às palavras de Cristo. No entanto, isto implicaria em uma mudança de perspectiva global muito difícil de se conseguir. Ao invés de pensarmos num padrão de comportamento que tornará nossas vidas melhores, começarmos a nos devotar a melhorar a vida do outro. Agindo assim, devolveríamos aos incrédulos a esperança na humanidade. Com esperança, todos poderíamos viver em função de um mundo melhor e, juntos, levantarmos os alicerces de uma sociedade nova, baseada em princípios justos que respeitassem a diversidade humana em toda a sua riqueza de distinções. Não precisamos acreditar que Cristo é o Filho de Deus para percebermos a grandiosidade de sua mensagem. Tampouco precisamos fazer muito esforço para percebermos que a maioria das religiões cristãs espalhadas pelo mundo tem distorcido os ensinamentos que seus apóstolos registraram nas Escrituras Sagradas e que elas têm feito isso pois foram estabelecidas com o intuito de satisfazer seus próprios interesses ou os interesses de uma sociedade erguida sobre pilares contrários àqueles que Cristo defendia. A grande cidade está espalhando seu veneno do consumo e enredando a todos em sua teia pegajosa. Num culto ao individualismo, nos tornamos insensíveis à dor do outro. Não conseguimos nos colocar no lugar daqueles que passam por desafios diferentes dos nossos. Somos rápidos em julgar e lentos em nos compadecer de nossos irmãos. Não estamos abertos a argumentos muito distantes daquilo em que nos acostumamos a acreditar, ainda que tais argumentos se provem lógicos e sensatos. E por causa de nossa maneira limitada de enxergar o mundo ao nosso redor, nossa capacidade interpretativa está ameaçada. E com ela, nossa própria identidade cognitiva, que é aquilo que nos define como seres pensantes. Somos seres cada vez mais reativos e menos reflexivos. E por não refletirmos, estamos voltando a ser matéria escura. O conflito nos atrai mais do que a paz. Achamos a paz chata, o caos envolvente. Evitamos a rotina a qualquer custo e pagamos um preço alto por nossa ânsia incontrolável pelo novo. Não terminamos de ler os livros que começamos, mas terminamos relacionamentos por achar que o fogo do erotismo esfriou. Mudamos de emprego em busca de novos desafios, mas diante de desafios muito grandes, entramos em desespero e não vemos solução para eles ou direção para a nossa vida. Nunca houve tanto suicídio, nunca fomos tão deprimidos. A grande cidade é a cidade dos heróis. Se não nos destacamos de algum modo, não há lugar nela para nós. Não há lugar para o homem comum na grande cidade. E todos buscam desesperadamente por seus minutos de fama sob os holofotes virtuais do apreço de terceiros. De repente nos pegamos pensando que o holofote não apontará em nossa direção caso não sejamos melhores que os outros de algum modo. É inadmissível que ele não aponte para nós, afinal acreditamos ser dignos de atenção e admiração. Passamos uma ideia de que somos super-homens,
mas no fundo somos absurdamente melindrosos. Quando criticados, dizemos que somos vítimas da inveja e da incompreensão alheia. E se acolhemos as críticas, elas nos afetam profundamente e pensamos que somos impostores, inadequados e desprezíveis. E se não desabamos ao ponto de não conseguirmos nos reerguer sem a ajuda de medicamentos, assumimos o papel de demônios, já que não fomos aceitos no papel de heróis, e fazemos da vida dos outros um inferno. Embora sintamos muita dificuldade de nos colocar no lugar do outro, sempre queremos que o outro se coloque no nosso lugar, pois ninguém pode sofrer mais do que nós. Afinal, sentimos um vazio existencial sem tamanho. Somos uma sociedade doente e entrincheirada. O muro que criamos ao nosso redor é praticamente intransponível. Perdemos a autoestima e procuramos nos outros a admiração que sequer sentimos por nós mesmos. Mas está na hora de pararmos com isso. Está na hora de mudarmos os alicerces doentios dessa sociedade narcísica em que vivemos. E o amor é a resposta. Não o amor romântico, mas o amor agape, aquele que é compreensão e conhecimento. Por mais abstrato que o conceito possa parecer, ele pode de fato promover uma mudança concreta. Se conhecemos a nós mesmos e aqueles que nos rodeiam, não nutriremos falsas expectativas nem preconceito. Se percebermos qualquer necessidade de mudança, nós promoveremos essa mudança. Afinal, nós seremos os responsáveis pelas coisas maravilhosas ou pelas coisas terríveis que sobrevirão a todos nesta época crítica em que vivemos. E o que definirá se nosso comportamento alivia o fardo de quem nos rodeia ou se faz de sua vida um inferno é a porção de empatia e respeito que de bom grado devotamos àqueles que, apesar das diferenças que nos separam, são nossos semelhantes. Fazer parte da sinagoga de Satanás ou da igreja do Cordeiro é uma escolha. Esta escolha não está associada a cerimônias ou rituais externos. Ela está associada a um comprometimento interno com a verdade e com o amor que nos impulsiona para a ação.